Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. No fim deste debate entrará em plenitude de funções este Governo que resulta das quartas eleições em 6 anos. E nós não podemos ser indiferentes a esta realidade. Quem fez campanha eleitoral, quem andou na rua, sabe perfeitamente qual era a primeira coisa que qualquer português nos dizia. Não podemos andar sempre em eleições. Os governos não podem durar só um ano. E muitas vezes diziam, seja qual for o governo, tem de ter tempo para governar. E pediam estabilidade. E obviamente que neste momento se questionam, será desta? Pediam também reformas. E pediam, com certeza, consoante os interesses de cada um, que as fizéssemos numa ou noutra área. E neste momento em que o governo entra em funções, perguntam, será desta? E eu acrescento algo que se calhar os portugueses não diziam tanto porque já perderam a esperança, mas que nós aqui não podemos perder essa esperança. A competitividade de Portugal. A capacidade de Portugal, no contexto europeu e internacional, se afirmar como não se afirma há muitos anos. E também aí os portugueses têm o direito de perguntar se será desta. Devo-vos dizer uma coisa. Este Parlamento é diferente do que era antes das eleições. Aliás, deixem-me dizer que visto daqui é muito mais agradável. A esquerda reduzida, como nunca neste Parlamento, é muito agradável de ver daqui. E, senhores deputados, não há que ficarem incomodados. Não há que ficar incomodados. Porque esta realidade tão agradável e tão visível daqui não resulta de nenhuma outra coisa que não seja da vontade dos portugueses. E, portanto, se foi a vontade dos portugueses que assim fez, senhores deputados, é a vida. Mas as consequências destas eleições, senhora deputada, o seu tempo acabou para falar, com certeza que poderá continuar a fazer à parte, mas também para si é a vida, é igual para todos. A maioria da Aliança Democrática é maior do que era. A distância entre o número de deputados que apoiam o governo e o segundo partido da oposição é maior do que era. O segundo partido da oposição não é o mesmo e a esquerda nunca foi tão pequena neste Parlamento. Portanto, este é um Parlamento diferente e todos temos de saber lidar com essa diferença. Desde logo, quem lidera tem de ter iniciativa, tem de estar aberto ao diálogo e tem de ter capacidade de decisão. Quem está na oposição tem de apresentar alternativas, tem de ter a mesma abertura ao diálogo e tem de ser coerente na altura de votar cada uma das soluções. Sabemos que a maioria que existe é maior, mas é relativa e, portanto, isso obriga a quem lidera e a quem governa ter a humildade de falar com todos. Mas obriga igualmente as oposições a terem essa mesma abertura ao diálogo e a serem construtivas. No debate que agora termina, a esquerda teve o menor tempo de sempre. Mas a questão não é só de tempo, é de ideias. Nunca ouvimos um debate de um programa de governo em que fosse tão reduzida a alternativa apresentada pelas esquerdas. E por isso o país deve concentrar-se em desafios que aqui foram muito claros durante este debate. Lei e ordem. Sim, senhores deputados, lei e ordem. Os portugueses querem viver num país em que a lei é igual para todos, tem de ser respeitada para todos e que com isso a consequência é que seja um país com ordem. No CDS sempre nos batemos por isso, continuaremos a bater-nos e sabemos que para ter desenvolvimento, que para ter elevador social, que para ter a capacidade de socialmente desenvolvermos o nosso país, nós não o fazemos se a lei não for respeitada e se não houver ordem. E sim, isso começa na segurança, segue na justiça e tem muita importância na política de imigração. Queremos também um Estado mais leve e um Estado mais eficaz, porque sabemos que para Portugal se desenvolver, muitas vezes é preciso o Estado sair da frente. Sabemos que com esta carga fiscal também não vamos longe e por isso temos de reduzir a tributação sobre as pessoas e a tributação sobre as empresas. E sabemos que tem de haver rigor na atribuição de certas prestações sociais. E os portugueses também aqui se perguntam se será que é desta. Será que é desta que vamos dar esses passos decisivos para que o país seja mais competitivo e seja mais justo? E se essa é a pergunta, do lado do CDS,
da Aliança Democrática. Do Governo, a resposta claramente é mesmo desta. É mesmo desta que vamos conseguir. Mas a pergunta que deve ser feita é aquela que os portugueses fazem a todo o Parlamento. Pelos portugueses e por Portugal, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. Se este Parlamento é diferente, tem mesmo de ser desta. Muito obrigado.